Minha saudação a todos os que estão assistindo esse vídeo. Agradeço de forma especial 8.800 pessoas que visualizaram o vídeo postado no mês de abril e de forma especial uma menção honrosa a 113 pessoas que compartilharam aquele vídeo e assim oportunizaram que muita gente espalhada na região e no Brasil pudesse acompanhar o nosso raciocínio sobre a análise daquilo que nós entendemos que deva ser um cooperativismo onde todos tenham direitos iguais. O tema de hoje é reserva legal. A reserva legal foi estabelecida pela legislação para as cooperativas de crédito pela Lei número 5.764 de dezembro de 1971. Aquela lei estabeleceu que 10% pelo menos das sobras líquidas do exercício vão para um fundo de reserva chamado reserva legal. E a mesma lei criou o FATES, que são 5% das sobras que deve ser destinado ao FATES. A reserva legal na Sicredi Progresso, que é a minha cooperativa, destina hoje 60% das sobras do exercício vão para a reserva legal. O que é sobra? Sobra é o lucro. Ele vem daquilo que você pagou para a cooperativa, portanto, se é aquilo que nós pagamos, ele é nosso, pertence aos associados. Agora eu tenho aqui a análise do balancete de 3 anos nos quais eu participei da diretoria da cooperativa. Ano de 2009, patrimônio líquido da cooperativa, 17,9 milhões de reais. Capital social, aquilo que nos pertence, aquilo que está no seu, no meu nome, aquilo que rende juros lá dentro da cooperativa para cada um dos associados. Em 2009, ele era 13,6 milhões de reais. 75,9% do patrimônio líquido da cooperativa. Reserva legal, em 2009, já era 4,3 milhões de reais. Representava 24,1% do patrimônio líquido da cooperativa. O que significa? Significa que em 2009, 24% da cooperativa já não nos pertencia mais. Esse fundo de reserva, ou reserva legal, na minha opinião de legal só tem o nome, não é? Ele cria um fundo independente que não pertence mais ao associado, ao qual o associado não tem mais acesso. No ano de 2015, patrimônio líquido, 67,4 milhões de reais. Capital social, 42,4 milhões de reais. Reserva legal, 25 milhões de reais. De 2009, onde a reserva legal era 24%, em 2015 ela já atingia 37,1% do patrimônio líquido da cooperativa. Ano de 2017, último ano do exercício. Patrimônio líquido, 94,2 milhões de reais. Capital social, 55,2 milhões de reais. Então, em 2017, nós associados já tínhamos só 58,5% da cooperativa nos pertencia. A reserva legal, que já passou dos 39 milhões de reais, representa 41,5% do patrimônio líquido da cooperativa. Agora aqui um resumozinho só do ano de 2017. Se tivesse sido cumprida a lei que estabeleceu que o fundo de reserva ou reserva legal deve ser no mínimo de 10%, a reserva legal em 2017, os 60%, representou 4,4 milhões de reais. Se tivesse sido passado para a reserva legal os 10% estabelecido pela lei, teriam ido para a reserva legal 742 mil reais. A diferença que iria para a nossa conta no capital social foi de 3.712 mil reais. Quer dizer, só em 2017 nós associados perdemos na nossa conta do capital social mais de 3.700 mil reais que podiam estar lá rendendo juro para os associados. Teve um valor em 2017 chamado recuperação do prejuízo de 2.057 mil reais que foi direto para a reserva legal. Quando eu fiz parte da diretoria da cooperativa, sempre me disseram que há uma norma do Banco Central que obriga que essa recuperação de prejuízo, que são valores que se demorou 2 ou 3 anos para ser cobrado, obriga isso aí para a reserva legal. Essa norma nunca nos foi apresentada. Eu vou fazer agora um pedido à diretoria
para que me envie o documento onde esteja claro que o Banco Central obriga que isso vá para a reserva legal, porque eu entendo que isso aqui podia também ir para a nossa conta, afinal de contas é dinheiro da cooperativa, e assim, se esta diferença mais a recuperação de prejuízo tivessem ido para a nossa conta no capital social, nós teríamos ganho em 2017 mais de 5,7 milhões de reais, que estaria na minha, na sua, na nossa conta, rendendo juro para todos nós. Com isso, tudo que nós analisamos, o que acontece? Quanto mais sobras, menos cooperativa o associado tem. Por quê? Porque nós vimos aqui, do ano de 2009 até o ano de 2017, nós passamos aqui já tínhamos perdido 24%, aqui nós já estamos 41% da cooperativa está escapando das nossas mãos. Então assim, você paga um serviço para a cooperativa, ela dá lucro, quanto mais lucro, menos cooperativa você tem, porque a parte da reserva legal vai crescendo muito. Qual é a proposta que nós apresentamos? Cumprir a lei dos 10%, que é o que está estabelecido na lei, isso não tem o que discutir, e o restante que seja mandado tudo para o capital social, continua na cooperativa. A pergunta é, isso enfraquece a cooperativa? Não. O dinheiro, se ao invés da reserva legal, ele vai para o capital social, ele continua na cooperativa, continua. A diferença é que vai continuar rendendo juros para nós associados, e no dia que nós sacarmos o nosso capital social, esse dinheiro volta para as nossas mãos, o que é uma questão de justiça. Quem pode fazer isso? Os coordenadores de núcleo propõem para a diretoria e a Assembleia aprova. Então a pergunta que eu quero esclarecer aqui, mas então o que a diretoria fez é ilegal? Não. Na verdade, ao longo do tempo, de forma esperta, foram colocando nas assembleias que o associado aumentasse a porcentagem da reserva legal. Ao longo dos anos, nossa cooperativa já tem mais de 35 anos, ao longo dos anos os associados foram aprovando esse aumento da reserva legal, sem saber que esse dinheiro estava sendo tirado do próprio associado, passava para um fundo independente. Esse é o modelo europeu. Na Europa, muitas cooperativas de crédito cresceram de tal forma, a parte da reserva legal, que hoje elas não precisam mais de associado, tornaram-se independentes, elas têm capital próprio e elas podem desenvolver suas atividades sem necessidade de ter o associado. Eu tenho aqui só o retrato de uma cooperativa que não veio ao caso. Alguém me procurou pedindo para fazer uma análise do balancete da cooperativa de crédito a qual ele pertence. Por isso, por questão de ética, não vou identificar. Eu chamei aqui de cooperativa X. Patrimônio líquido dessa cooperativa, 545 milhões de reais. O capital social dessa cooperativa é 161 milhões, 29%. Quer dizer, essa cooperativa pertence ao associado só 29%. 50% é reserva legal, portanto não é mais do associado. Esse é um capital independente, próprio da cooperativa. Você vai perguntar, e se um dia essa cooperativa fosse dissolvida, para onde vai esse dinheiro? Tesouro Nacional. Ele não é dividido entre os associados. Então, essa é a questão, que aos poucos os associados das cooperativas de crédito vão tendo cada vez menos cooperativa. A cooperativa cresce, cria um corpo próprio e aos poucos ela pode dispensar o associado. Eu só gostaria assim de ainda dizer assim que infelizmente muitas cooperativas de crédito estão sendo hoje administradas num modelo arcaico, como foi assim lá na década de 70, 80, 90, quando pouco era esclarecido ao associado, era o estilo assim, mando eu e quem não concorda que saia. Não é essa a forma de administrarmos uma cooperativa, como também não é a forma de administrarmos o país. Assim, se você não concorda com o que está acontecendo no Brasil, então mude. Não, é pelo contrário. Nós temos que transformar o país, temos que transformar as cooperativas que são nossas num empreendimento que continue sendo nosso. Aliás, eu tenho aqui, toda essa análise foi baseada nos balancetes aqui dos 3 anos, 2015, 2009 e 2017, e uma crítica também que eu faço aqui, construtiva, como sugestão aqui para os coordenadores de núcleo. No balancete de 2009, tem 27 páginas esse balancete,
Das 27 páginas, 9 foram destinadas aos números da cooperativa, balancete, informações financeiras, tá, ótimo. Já no ano de 2015, o balancete tem 38 páginas, já só 6 páginas foram destinadas às informações financeiras, o balancete, notas explicativas. O triste está aqui, ó. Ano de 2018, o relatório tem 39 páginas, 38 páginas foram destinadas assim à louvação, à forma como a diretoria administrou a cooperativa. Só uma página foi destinada às informações financeiras, que são as que mais diretamente interessam ao associado. E aí, para finalizar assim, eu gostaria de 2 coisas. Primeiro, cada um dos associados pode, diante daquilo que ele conhece, ele pode simplesmente lavar as mãos, dizer, eu não tenho nada com isso, não é problema meu, não sou pago para defender ninguém. Bom, eu penso assim, pelos princípios cristãos que eu tenho, tá, eu acho que às vezes, quando lavamos as mãos diante de uma situação que nós consideramos injusta para uma parcela da população, e aqui eu me refiro mais aos associados, que nunca vão ter, talvez, condições, possibilidade ou coragem para dizer isso para alguém, né? Eu faço isso, ao invés de lavar as mãos diante daquilo que eu vi, conheci, que eu considero minha obrigação, até pelo princípio cristão, em divulgar isso, esclarecer o associado, eu diria assim, às vezes, quando lavamos as mãos, sujamos a nossa consciência. Então é importante assim, que você que está ouvindo esse vídeo, né, que eu está assistindo, compartilhe isso. Vamos mandar para associados de outras cooperativas de crédito, para que eles também sejam esclarecidos. E se eles não conseguem mudar a situação, pelo menos que eles tenham consciência daquilo que está acontecendo, estejam esclarecidos e saibam que de uma forma ou de outra, alguém está tirando deles uma parcela que é fruto do seu trabalho. E como último, você diz assim, a minha grande inspiração também está aqui neste cartaz aqui. O nome desse cidadão é meu pai, que já faleceu há mais de 30 anos, e esse documento que está aqui é a ata de fundação de uma cooperativa, Cooperativa Agrícola Mista São Cristóvão Limitada, a Kaminsk, cidade de Mariópolis, interior do estado do Paraná, fundada em outubro de 1962. Tá? Então, aqui lá no interior de Mariópolis, um grupo de agricultores fundou uma cooperativa que hoje é uma gigante no sudoeste do Paraná e oeste de Santa Catarina. E gostaria de dizer assim, ele foi a minha inspiração de me mostrar o que é o verdadeiro cooperativismo, onde todos têm vantagem, onde todos têm voz e vez. Então, baseado na inspiração da memória do meu falecido pai, de tudo aquilo que eu aprendi sobre cooperativismo, eu achei que era oportuno partilhar com vocês essas questões, né? Esclarecer essas dúvidas aqui, esses números da nossa cooperativa e fazer um apelo aos coordenadores de núcleo, que nas reuniões que eles têm com a diretoria proponham que a cooperativa volte às suas origens. 10% de reserva legal, cumprimos a lei, 5% do FAT e o restante distribuo para os associados. Com isso nós vamos ter mais associados, mais gente interessada em ser cooperativista. Por quê? Porque daí sim a cooperativa efetivamente será um negócio lucrativo para todos. Muito obrigado a você que me assistiu, muito obrigado e parabéns a você que tem a coragem de compartilhar isso, mandar para frente, e nós estaremos voltando oportunamente num espaço muito próximo com mais um tema esclarecendo sobre o que é o nosso cooperativismo. Deus abençoe a todos e tenhamos um ótimo ano de 2018.